fé em Cristo Jesus. Chamamos a todos bem-vindos para o nosso culto e queremos iniciá-lo cantando o hino Grande Deus, o teu louvor, para a entrada do nosso pastor. Um abençoado culto a todos. Celebramos e prostrados ante ti, vimos te adorar aqui. Cristo Salvador verás, com amor em nós domina, tua graça, tua paz, ó Senhor, ao mundo ensina. Nosso cordial bom dia a todos. Chamamos todos bem-vindos para juntos, na casa do Senhor, rendermos este culto de louvor, de agradecimento a Deus, onde Deus vem também a nos fortalecer, a nos abençoar, a nos perdoar. Estamos no primeiro domingo na Quaresma, período onde nós refletimos com mais intensidade no sacrifício de Cristo em nosso lugar. Não é um período onde nós devemos nos sacrificar, mas sim um período onde nós lembramos, refletimos, confiamos no sacrifício de Cristo em nosso lugar. Ele morreu para ser o nosso Salvador e nós, alegremente, servimos a esse Deus, proclamando a sua mensagem, proclamando o seu amor e não as nossas obras. Que Deus esteja nos abençoando neste culto. Queremos iniciar este momento em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Convido todos a abrirmos os nossos corações para confessarmos os nossos pecados a Deus. Querido Deus, amado Pai Celeste, nós, pobres e miseráveis pecadores, nos aproximamos de Ti neste momento para Te confessar todos os nossos pecados. Pecamos, Senhor, por pensamentos, por palavras, por ações, por omissões. Transgredimos a Tua lei, fizemos o que é errado aos Teus olhos. Merecemos unicamente a Tua condenação por causa disso. Mas Tu és um Deus amoroso e preocupado com a Tua criação, conosco, seres humanos. Tu enviaste Teu Filho Jesus, que se humanou, assumiu a forma humana para carregar os nossos pecados e morrer na cruz. E assim, Senhor, ao entregar o Seu corpo e derramar o Seu sangue inocentes, perdoou os nossos pecados, pagou as nossas dívidas, nos tirou da condenação eterna. Por isso, querido Deus, arrependidos dos nossos pecados, confiantes em Cristo como nosso Salvador e não em nossas obras, nós Te pedimos, tem compaixão de nós, dá-nos o Teu perdão, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Diante de Deus, eu pergunto a cada um de vocês se é esta a vossa sincera confissão. Que vocês estão verdadeiramente arrependidos dos vossos pecados, confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador e querem corrigir a vossa vida pecaminosa
com a ajuda de Deus Espírito Santo. Se assim o é, afirmai-o dizendo sim. Sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido para fazermos a leitura do Salmo do dia de hoje, Salmo de número 25, versículos 1 a 10. Fazemos a leitura de forma alternada, o oficiante lê os versículos ímpares, a congregação lê os versículos pares, conforme também a projeção. Após, cantamos o Glória Patri e o Kyrie. O Salmo de hoje também servirá de base para a reflexão de hoje. Ó Senhor Deus, a Ti dirijo a minha oração. Meu Deus, eu confio em Ti, salva-me da vergonha da derrota, não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Os que confiam em Ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivo se revoltam contra Ti. Ó Senhor, ensina-me os Teus caminhos, faze com que eu os conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a Tua verdade, pois Tu és o meu Deus, o meu Salvador, eu sempre confio em Ti. Ó Senhor, lembra da Tua bondade e do Teu amor, que tens mostrado desde os tempos antigos. Esquece os pecados e os erros da minha mocidade. Por causa do Teu amor e da Tua bondade, lembra de mim, ó Senhor Deus. O Senhor é justo e bom, e por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Deus guia os humildes no caminho certo e lhes ensina a sua vontade. Ele é fiel e com amor guia todos os que são fiéis à sua aliança e que obedecem aos seus mandamentos. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Ó Senhor Deus, que conduziste Teu povo antigo através do deserto e o levaste à terra prometida, guia o povo da Tua igreja, para que, seguindo nosso Salvador, possamos andar através do deserto deste mundo em direção à glória do mundo que está por vir. Através de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Congregação, pode sentar. Neste momento, iremos ouvir as leituras bíblicas selecionadas para o culto de hoje. E a primeira delas encontramos no livro de Gênesis, capítulo 22, versículos 1 a 18. Gênesis 22, versículos 1 a 18, texto onde nós temos momento em que Abraão é provado na sua fé. Assim, encontramos registrado. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: estou aqui. Então Deus disse: pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrar,
queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou o seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe, então disse aos empregados: fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo e os 2 foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: pai? Abraão respondeu: que foi, meu filho? Isaque perguntou: nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Em seguida pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, Abraão. Estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de O Senhor Deus dará o que for preciso. É por isso que até hoje o povo diz: na sua montanha o Senhor Deus dá o que é preciso. Mais uma vez o anjo do Senhor lá do céu chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu ou os grãos de areia da praia do mar, e eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Até aqui as palavras do Antigo Testamento para o culto de hoje. Convido todos a ouvirmos a leitura da epístola, a qual encontramos na carta de Tiago, capítulo 1, versículos 12 a 18. Tiago, capítulo 1, versículos 12 a 18. A epístola de Tiago fica logo após a carta aos Hebreus, quase lá no finalzinho da Bíblia. Tiago, capítulo 1, versículos 12 a 18, onde encontramos assim registrado: Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Quando alguém for tentado, não diga: esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda nem varia de posição, o que causaria escuridão. Pela sua própria vontade, Ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as criaturas. Até aqui as palavras da epístola para o culto de hoje. Convido todos a cantarmos o hino Será Verdade que Jesus.
O Evangelho para este domingo encontramos no livro de Marcos, capítulo 1, versículos 9 a 15. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 9 a 15. Convido todos a se colocarem em pé para ouvirmos com respeito e reverência as palavras do Santo Evangelho. Marcos, capítulo 1, versículos 9 a 15, onde encontramos assim registrado. Nessa ocasião, Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade da região da Galileia, e foi batizado por João Batista no Rio Jordão. No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. Logo depois, o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para o deserto. Jesus ficou lá durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Ali havia animais selvagens e os anjos cuidavam de Jesus. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: Chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Até aqui as palavras do Evangelho para o domingo de hoje. Convido todos a confessarmos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Congregação pode sentar. Convido a cantarmos o hino Guia-nos, Jesus. Guia-nos, Jesus, teu caminho é luz. Vacilar nós não queremos, sempre a ti fiéis seremos. Toma a mão dos teus, leva-os para os céus. Venha percredor, mostra o teu favor. Quando venha a desventura, o teu filho não murmura. Pelas aflições, vamos às mansões. Quando a provação fere o coração, sob o peso da inclemência, dá-nos sempre paciência, faz-nos fitar o celeste lar. Vem nos conduzir ao feliz porvir, não nos deixe sem amparo, no caminho agreste amaro, fim da vida aqui, leva-nos a ti. Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco quando queremos refletir no texto do Salmo 25, versículos 1 a 10, com o tema
Guiados por Jesus. Que Deus esteja a nos abençoar hoje e sempre. Amém. Estimados de Cristo Jesus, como está a direção da nossa vida? Quem está nos guiando? Como que nós estamos vivendo? Estamos seguindo o caminho certo? Acabamos de cantar este hino, Guia-nos Jesus. Geralmente eu gosto de utilizá-lo em preparação para a cerimônia da confirmação dos nossos jovens, pois é um hino muito importante para aquele momento dos confirmandos, onde eles professam a fé que eles têm, que receberam no batismo, e é um hino onde nós vemos realmente o que é a ação de Deus na nossa vida. Guia-nos, Jesus, teu caminho é luz. Vacilar nós não queremos, sempre a ti fiéis seremos. Toma a mão dos teus, leva-os para os céus. Esta é a primeira estrofe deste hino. E esta semana, nas redes sociais, eu vi uma postagem, creio que já deve ser antiga, um jovem falando, participando de um podcast, de uma entrevista, perguntado sobre a sua vida amorosa, sobre o sexo antes do casamento. Ele responde, depois de falar, dar o seu testemunho da palavra de Deus, ele diz que Deus não é um Deus de aleatoriedade, mas é um Deus de finalidade. E não é apenas neste quesito. Se Deus nos chamou à fé, seja através do batismo, quando pequenos, através da palavra, se Deus nos chama diariamente através da sua palavra, Ele não quer que a nossa vida seja aleatória. Ou seja, vamos fazer um sorteio para ver em qual momento eu vou me reunir com Ele, em fé, na sua casa, em devoções, no culto, em estudos. Deus é um Deus de finalidade. Ele quer nos guiar. E nós, neste hino, cantamos. Nós não queremos vacilar. Nós não queremos deixar Deus de lado. Nós não queremos transgredir o primeiro, segundo e terceiro mandamento da lei do Senhor, relacionado ao nosso relacionamento com Ele, ou seja, não queremos colocar nada no lugar de Deus, não queremos tomar o seu nome em vão e não queremos desprezar a sua palavra, mas queremos ser fiéis sempre ao Senhor, pois a nossa vida não é aleatória, ela tem finalidade. E isto é importante quando nós olhamos o que o salmista Davi nos traz neste salmo, junto com as outras leituras do culto. Como eu disse, estamos no primeiro domingo na quaresma, e estas leituras, elas maravilhosamente nos introduzem a este período que irá terminar na Sexta-feira Santa, para que nós possamos pautar a nossa vida nestes 40 dias, descontamos aí de quarta até hoje, firmados no Senhor. Ou como diz o lema da nossa igreja para este ano, vivendo em Cristo, confirmados na fé em Cristo. Lembremos o que o salmista Davi escreveu neste salmo. Ó Senhor Deus, a Ti dirijo a minha oração. Davi tinha uma vida de oração com o Senhor. Davi confiava a Deus e conversava com Ele. Não precisava de intermediários, não precisava de ninguém. Ele conversava com Deus. E nós, da mesma maneira, podemos fazer. Cristo, ao morrer na cruz, o véu que separava as pessoas de Deus foi rasgado. O véu do templo foi rasgado, literalmente. Aonde apenas o sumo sacerdote poderia entrar, agora todos podem se aproximar do altar do Senhor. Como fazemos?
quando trazemos as nossas ofertas, quando nos aproximamos para participar da ceia do Senhor. Aliás, o altar de Deus está aberto para todos nós. Nós quisermos vir aqui, nos ajoelharmos e orarmos ao Senhor, podemos. Mas também podemos fazer isso em casa. Davi tinha uma vida de oração. E então ele diz: meu Deus, eu confio em ti. Salva-me da derrota, da vergonha da derrota. Não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Davi tinha confiança. Ele sabia que Deus poderia livrá-lo de todas as derrotas. E aqui só devemos pontuar a maior derrota que nós podemos ter em nossa vida, que é a falta de fé, que é não confiar em Deus, que é não acreditar no Senhor Jesus, que é vacilar na fé, que é deixar de crer no Deus verdadeiro, um Deus que nos consola em todos os momentos da nossa vida, um Deus que se humilhou, que se rebaixou, saindo da grandeza da sua glória e assumiu a natureza humana. Um Deus que, Criador, que disse assim: para salvá-los eu vou me tornar como uma criatura. Acabamos de celebrar há poucos meses o Natal, onde nós nos alegramos dizendo que o menino Jesus traga paz, que o menino Jesus abençoe este lar. E nós muitas vezes fazemos como aquelas mães que largam os seus filhos, talvez até na lixeira, quando nós não cuidamos da fé que este menino Jesus veio trazer para nós. Nós devemos realmente colocar toda a nossa confiança e saber: eu estou apegado ao Senhor, confio nele acima de todas as coisas. Eu sei que ele pode me livrar da vergonha da derrota. Pensemos apenas o seguinte: do que adianta vivermos uma vida maravilhosa neste mundo, fazermos tudo o que nós queremos, nos alegrarmos, se no dia do juízo final podemos ouvir de Deus: afaste-se de mim, eu não te conheço, você não faz parte daqueles que irão entrar no céu. O versículo 3, o salmista diz: os que confiam em ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivo se revoltam contra ti. Novamente, o salmista trazendo esta figura da confiança e do vencer a derrota. Uma coisa importante que nós temos que lembrar quando olhamos estes anúncios de vitória presentes na palavra de Deus, em alguns momentos nós vemos que Deus realmente guiou o seu povo a vitórias materiais, mas toda a palavra de Deus nos aponta para a vitória em Cristo Jesus. Em Apocalipse nós ouvimos a palavra: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aquele tempo antigo, as pessoas corriam, disputavam uma coroa de louros, colocava lá na cabeça, era um sinal de vitória, era um sinal de ser o melhor naquilo. Hoje em dia nós vemos os atletas competindo por troféus, medalhas, uma boa quantia de dinheiro, também, logicamente, pela fama, pela conquista, mas tudo isto, assim como aquela coroa de louros, é passageiro. Aliás, aquela coroa, ela estragava, apodrecia, mas a coroa da vitória que o Senhor nos dá é a vida eterna. E esta vida eterna nós temos ao caminhar na fé, ao vencer as batalhas diárias que nós temos. Batalhas estas que se manifestam não em grandes competições,
mas em lutas diárias, como hoje nós vencemos. Talvez quantos de nós não pensaram, puxa, minha cama está confortável. Será que eu preciso ir lá na igreja? Será que vale a pena ir? Alguns, infelizmente, foram derrotados, não estão aqui. Alguns foram vencidos pelo cansaço, pelo sono. Nossas crianças, geralmente, dependem de nós para vencermos as batalhas, e se nós não ajudamos elas, elas também não saem vencedoras. Por isso nós temos que refletir muito. Qual é o caminho que nós estamos a seguir? Por isso o salmista agora ele vem a falar palavras maravilhosas para nós. A partir do versículo 4 nós vamos ouvir reiteradamente o salmista pedindo condução, ensino. E ele começa esse trecho dizendo: ó Senhor, ensina-me os teus caminhos, faze com que eu os conheça bem. Confirmados na fé em Cristo. O lema deste ano quer dizer, nós podemos viver o que o Senhor espera que nós vivamos, pois Ele nos ensinou este caminho. Assim como numa prova os alunos são cobrados pelo que eles aprenderam no período, assim também na nossa vida cristã, Deus espera que nós vivamos o que Ele nos ensinou. Batismo, palavra, estarmos apegados a Ele, confiança em Cristo como nosso Salvador. Por isso a preocupação de Lutero à época da Reforma, quando ele escreveu o Catecismo Menor, para que esta palavra fosse lida e ensinada nos lares, não pelo pastor, não pelos reformadores, pelos líderes religiosos, mas pela família, pelo chefe da família. O Catecismo Menor traz ali como o chefe da família deve ensinar com simplicidade no seu lar. Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos. E Deus nos ensina. Ele nos dá a sua palavra. E Ele diz, faze com que eu os conheça bem. Talvez poderíamos dizer aqui que falta uma palavrinha no Salmo. Faze com que eu os conheça muito bem. Porque nós conhecemos muitas coisas muito bem. Para fazermos um arroz, dificilmente precisamos consultar a receita, porque sabemos como fazer. Vamos mexer na nossa conta bancária, sabemos a senha muito bem. Às vezes, alguns fazem a colinha, para não digitar números errados. Caminhos que nós fazemos diariamente, sabemos ele muito bem, não precisamos colocar no GPS. E espiritualmente? Sabemos muito bem os caminhos do Senhor? Entrando na quaresma, como eu citei no início do culto, muitas pessoas vão falar que este é um período que nós temos que sofrer. Que nós temos que sofrer como Cristo sofreu. Que temos que fazer coisas para mortificar o nosso corpo. E isto não é verdade. Cristo já nos salvou. Ele já nos perdoou, não precisamos fazer mais nada referente a isso. O que Deus quer, amorosamente, é que nós estejamos no seu caminho. Por isso Ele vem com a sua palavra a nos orientar e quando estamos saindo, Ele puxa-nos a orelha para nós estarmos no caminho. Pode ser pelo pastor, pode ser pelo pai, pela mãe, ou até ainda por algum desconhecido. Deus usa os seus meios para voltarmos ao seu caminho. E tolos somos nós, quando nós não queremos estar no caminho que ruma à salvação. Poderíamos dizer, nós temos duas estradas. Uma vai nos levar em segurança, vamos fazer uma volta muito grande por um vale, e o outro caminho reto, parece mais agradável, mais fácil, vai nos jogar lá no fundo do poço.
E tolos somos nós dizendo, eu vou neste aqui que é mais rápido. Nos conduz à morte. Por isso, essas palavras do salmista, para este final de semana, são maravilhosas para nós. Versículo 5, ele diz, ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador, eu sempre confio em ti. Não é qualquer verdade, não é uma verdade relativa, é a verdade de Deus, é a vontade de Deus. Mesmo que nós tenhamos que morrer, como diz o evangelista João em Apocalipse, recebendo esta palavra do Senhor. Nós temos que enfrentar o caminho do erro. Nós temos que anunciar a palavra do Senhor com amor também para aqueles que estão fora do trilho, fora do caminho, rumando para a condenação eterna. Nós gostamos de dizer que nós amamos muitas pessoas. Amamos nossa família, amamos nossos amigos, mas muitas vezes nós não demonstramos este amor quando nós deixamos eles caminhando à condenação eterna. Quando nós deixamos eles servirem não a Cristo, mas aos nossos inimigos, o mundo, o diabo e nossa carne, a natureza pecaminosa. Quando prazeres falam mais alto do que a fidelidade ao Senhor. E o salmista vem dizer, ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, mesmo que eu tenha que abrir mão de um monte de coisa, mesmo que eu tenha de, aos olhos do mundo, ter uma vida chata. Isso é viver de acordo com a verdade. Não por nossa causa, mas por causa dele, que se humilhou para nos salvar. Nada precisamos fazer para a nossa salvação. Já estamos salvos por crermos em Cristo. E então queremos valorizar esta salvação e estarmos firmados nesta salvação quando caminhamos na palavra do Senhor. Versículo 6 é dito, ó Senhor, lembra da tua bondade e do teu amor que tens mostrado desde os tempos antigos. E já o 7, esquece os pecados e os erros da minha mocidade. Por causa do teu amor e da tua bondade, lembra de mim, ó Senhor Deus. Sem questionar o salmista Davi, o grande rei Davi, às vezes nós agimos também como ele está aqui falando para o Senhor, talvez achando que o Senhor tem problema de memória, que Deus, ele tem aí um tipo de Alzheimer, que ele esquece as coisas. Deus não esquece as coisas. Nós não precisamos ficar pedindo que Deus se lembre com bondade de nós. Ele lembra. Aliás, Ele nos ama com bondade. Ele age em nossa vida com bondade. Nós ouvimos na leitura da epístola que todas as coisas boas e úteis vêm de Deus. Todas as coisas que ajudam a nossa fé vêm de Deus. O que atrapalha a nossa fé não vem de Deus. Se algo que nós fazemos nos distancia de Deus, por melhor que pareça, temos que tomar cuidado, pois isso não vem de Deus. Pode vir do diabo, pode vir do mundo, pode ser até um desejo da nossa natureza pecaminosa. E Tiago coloca muito bem na sua carta. Aquilo nasce dos desejos, leva ao pecado, que amadurece e produz morte, porque o salário do pecado é a morte. Então nós devemos sempre lembrar, nós é que temos este problema de esquecer o que Deus tem feito em nossa vida. Quantas crianças já não foram resgatadas pelo Senhor nas águas do batismo? Deus não esquece de nós. Nesta semana, completei 50 anos de batizado. 49, desculpa, 50 ano que vem. 49 anos de batizado. 49 anos onde a mão do Senhor
bondosamente age em minha vida, mesmo que em muitas vezes eu não quis o caminho do Senhor. Mas Deus, de uma maneira ou de outra, vinha puxar a minha orelha, me trazer para o seu caminho. Por isso nós devemos sempre lembrar quão bom e quão maravilhoso é estar no Senhor. É sensacional nós confiarmos em Cristo e sabermos que todos os nossos pecados estão perdoados. Como é maravilhoso vivermos no período da Quaresma e saber que o Senhor já fez tudo. Se eu quero abrir mão de alguma coisa, eu tenho que fazê-lo motivado pela minha fé, sabendo que isto não é bom para mim, mas não dizendo eu vou fazer isto para que Deus me abençoe, eu vou fazer aquilo porque eu tenho que passar por sofrimentos. Porque se Deus quisesse que nós abríssemos mão de alguma coisa, Ele faria, Ele providenciaria isso para nós, não precisaria ser uma escolha nossa. Sempre quando estamos no período da Quaresma, eu lembro aquela parábola que Jesus contou do fariseu e do publicano que foram orar no templo. O fariseu, arrotando arrogância, dizia: eu jejuo, eu dou esmola, eu faço isso, eu faço aquilo. Não sou como este cobrador de impostos. E o cobrador de impostos, em humildade, ele dizia: Senhor, sê propício a mim. Sê propício a mim, pecador. Ele nem levantava os olhos para o altar de Deus. Quem somos? Fariseus ou cobradores de impostos? A Quaresma chove fariseus, querendo arrotar a sua arrogância espiritual, dizendo: eu faço isso, eu faço aquilo. Mas quando estão no caminho do pecado, não pedem perdão ao Senhor. Caminhando para o final do Salmo, o Senhor é justo e bom e por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Deus guia os humildes no caminho certo e lhes ensina a sua vontade. Ele é fiel e com amor guia todos os que são fiéis à sua aliança e obedecem aos seus mandamentos. 4 vezes o guiar e o ensinar aparece nesses 3 versículos. Por isso nós temos que lembrar, nós devemos ser guiados pelo Senhor. Deus guiou Abraão num momento angustiante da sua vida, quando pediu que sacrificasse o seu filho, seu único filho, o filho da promessa. E Abraão não questionou, dizendo ao Senhor: ofereço 10 carneiros no lugar, eu dou todo o meu reino, eu dou tudo que eu tenho. Ele simplesmente falou: ok, eu vou fazer isso, porque eu confio em Ti. Tu me mostras o caminho, e se é este o caminho que eu devo percorrer, eu vou percorrer este caminho. E Abraão, abençoado pelo Senhor, confiante no Senhor, ouviu palavras de elogio à sua fé. Tanto é que Abraão é o pai da fé. Nós somos filhos de Abraão, não materialmente, não pelo sangue, mas nós somos filhos de Abraão pela fé. Por isso nós cantamos: Pai Abraão tem muitos filhos ele tem, eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor, porque nós temos como exemplo de fé Abraão, nós temos como exemplo de fé vários personagens bíblicos, várias pessoas com quem nós convivemos, que seguem o caminho do Senhor, porque foram ensinados pelo Senhor. Talvez, para resumirmos tudo que o salmista nos traz, nós temos que ter humildade e reconhecer que é o Senhor quem nos guia. Nós temos que ter humildade para caminhar o caminho que o Senhor nos propõe, nos mostra, nos ensina, a sua verdade, os seus ensinamentos. Tudo isso Ele faz com amor. Deus guia com amor a cada um de nós através da sua palavra. Nunca podemos ficar bravos, tristes, magoados, dizer não quero mais ver aquela pessoa, quando ela nos confronta com os nossos erros e nos aponta o caminho da salvação.
Talvez nós podemos dizer que nós, como seres humanos, nós somos muito mal agradecidos quando nós não seguimos um caminho que nos é ensinado. E quando o adolescente, a criança então cresce, se torna um adolescente, um jovem, um adulto, e tem a sua liberdade material, ou pelo menos almeja isto, ele tem que lembrar o que o pai e a mãe ensinaram, quando eles ensinaram o caminho do Senhor para eles. E não querer dizer, meu pai está muito atrasado, a vida dele é assim, a minha é diferente. A salvação é igual para todos. Se nós sairmos do caminho, se nós deixarmos de confiar em Deus acima de todas as coisas, se fraquejarmos na nossa fé, se vacilarmos, algo que nós testemunhamos perante o altar de Deus, que nós não queremos fazer isso, no dia da nossa confirmação, nós vamos para o inferno, nós vamos ser condenados, e Deus não quer isso, e creio que aqueles que nos ensinaram o caminho, tanto familiar como dentro da igreja, também não querem isso para nós. Por isso a igreja está aberta, por isso que nós utilizamos da melhor maneira os meios sociais, das redes sociais que nós temos para fazer a lembrança. Temos o culto, temos um momento de comunhão com o Senhor. Participem. Queridos de Cristo Jesus, nós devemos concluir este momento com as palavras da última estrofe do hino. Vem nos conduzir ao feliz porvir, não nos deixe sem amparo no caminho agreste e amaro. Fim da vida aqui, leva-nos a Ti. É maravilhoso termos este Deus em nossa vida. E é maravilhoso seguirmos as suas orientações. Por isso, vamos ser guiados hoje e sempre no caminho do Senhor. Amém. Os coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. A congregação pode sentar. Nesse momento nós iremos prosseguir com o recolhimento das ofertas que servem para a manutenção do reino de Deus aqui neste mundo. Também demonstram toda a nossa gratidão por tudo que Deus fez e faz em nossa vida, principalmente nos dando a salvação e a fé em Cristo Jesus. E hoje eu destaco o versículo 8 de Gênesis 22, que diz: Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Deus vai nos dar o que for preciso. Muitas vezes, ao ofertarmos, nós pensamos, mas aquela conta que está para vencer, aquele boleto que eu tenho que pagar, se eu der esta oferta para o Senhor, eu vou deixar de fazer isto ou aquilo. Assim nós pensamos como os homens, que não têm Cristo na sua vida. Mas nós devemos pensar como Abraão: Deus vai dar o que for preciso.
A nossa resposta é gratidão ao Senhor, não é compra, não é barganha, não é troca. Por isso nós temos que ofertar com alegria, sabendo que Deus sempre, esta é a realidade, sempre irá nos prover o necessário para a nossa vida aqui neste mundo, conforme o seu caminho. Talvez nós queremos coisas diferentes, mas Deus nos conduz no seu caminho. Durante nós vamos cantar um hino, o hino Te Agradeço, ele é um hino maravilhoso para este momento, porque demonstra toda a nossa gratidão a Deus, que nós devemos pelo menos ter, né? Pelo menos passar isto na nossa mente, no nosso coração, e quando isto passa em nossa mente, no nosso coração, nós conseguimos colocar em prática e termos uma vida de total agradecimento ao Senhor, principalmente por Jesus ser o nosso Salvador. Aqueles que têm a sua oferta podem trazê-la e consagrá-la no altar de Deus. Agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, tudo o que pensei. Agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Nesse momento queremos falar com o nosso Deus em oração, a oração geral da igreja, os pedidos e agradecimentos da nossa congregação, agradecer pelo aniversário da Lindaura, no próximo dia 21, quarta-feira, Dona Lindaura irá completar 70 anos, orar pela família Velten, por causa do falecimento da irmã do seu Walter, a Flávia. Aniversário de Edgar e Eldo. E a família Pedroso agradece pelas bênçãos recebidas. Convido todos a se colocarem em pé, falarmos com o nosso Deus em oração. E após a oração proferida pelo pastor, tudo mais que pesa em nossos corações, nós colocamos na oração do Pai Nosso. Querido e grandioso Deus, nós te agradecemos por todas as bênçãos que tu derramas sobre as nossas vidas. Dizemos juntamente com o salmista Davi: a ti, Senhor, elevo a minha alma, pois eu confio em ti. Como é bom, Senhor, confiarmos em ti. Como é bom, Senhor, podermos nos reunir na tua casa para te agradecer tudo o que tu tens feito em nossa vida. Nos unimos com a família Pedroso para te agradecer as bênçãos recebidas por estes teus filhos. Também, Senhor, estendemos esta gratidão a todos nós, ou por todos nós, por tudo que nós recebemos, por tudo que tu fizeste em nossa vida nesta semana
em toda a nossa vida. Por isso, Senhor, obrigado. Obrigado porque Tu nos conduzes no caminho da salvação. Obrigado porque Tu és um Deus presente em nossa vida. Obrigado, Senhor, por vivermos o período da Quaresma e nela refletirmos no sacrifício de Jesus em nossa vida, por todo o seu sofrimento, por todo o seu amor, pelo perdão. Como é bom termos a Ti, ó Deus verdadeiro, em nossa vida. Não um Deus falso, não uma enganação, não um Deus que quer barganhar conosco, mas um Deus que nos salva. Um Deus de finalidade em nossa vida, um Deus que diz que nós temos um propósito aqui neste mundo. E este propósito é Te louvar, é anunciar a Tua palavra. Não é juntar bens, não é ter sucesso materialmente aqui, mas sim proclamarmos a Tua palavra. Mostrarmos quem é que mora verdadeiramente em nosso coração. Teu Filho Jesus, o nosso Salvador. Por isso, Senhor, também Te agradecemos por todos aqueles que completaram mais um ano de vida nesta semana e que completarão na próxima semana. De maneira especial, Te agradecemos pelo aniversário da Dona Lindaura, do Edgar e do Eldo. Continue, Senhor, abençoando estes Teus filhos, para que continuem no Teu caminho e também mostrando outros o caminho da salvação. Afinal, Senhor, para isso Tu nos colocaste neste mundo, para isso Tu nos salvaste, para nos conduzir neste caminho e guiar outros para a vida eterna, que somente temos através da salvação de Cristo Jesus. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há vida fora de Jesus. Por isso, Senhor, Te somos gratos por conduzires estes Teus filhos a mais um ano de vida, sabendo que o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida. Também, querido Deus, queremos Te agradecer por estarmos na Tua casa, por termos este momento, por termos liberdade de professar a nossa fé. E pedimos, Senhor, que continues a nos abençoar e nos proteger neste caminho. E, eventualmente, Senhor, caso surjam dificuldades, restrições, enfim, Senhor, tudo que o diabo quer colocar contra a Tua igreja, que nós possamos permanecer firmes e fiéis a Ti, Senhor. Por isso pedimos, abençoe a Tua igreja, para que continue a proclamar a Tua palavra salvadora, palavra que converte corações atribulados e distanciados de Ti, para corações agradecidos e firmados em Ti. Abençoe pastores, membros a testemunharem a Tua palavra com alegria, com fidelidade, pureza e com coragem. Também pedimos, Senhor, que estejas abençoando as nossas autoridades, em todos os âmbitos, autoridades municipais, estaduais, nacionais, para que possam cumprir um bom governo, buscando sempre o bem-estar de todos. Não é função do governo levar a Tua palavra, mas que ele possa governar inspirado, iluminado pela Tua palavra. Querido Deus, nós também Te pedimos para a instância mais importante da nossa sociedade, as famílias, que Tu estejas abençoando cada família cristã a ensinar a Tua palavra e guiar os seus respectivos membros no caminho da salvação, mostrando realmente a que caminho devemos seguir na nossa vida e a que, Senhor, devemos servir em todos os momentos da nossa vida. Querido Deus, também queremos orar por aqueles que estão passando por dificuldades, sejam materiais ou espirituais. De maneira especial, oramos pela família Velten. Tu chamaste ao descanso eterno a Flávia. Por isso, Senhor, pedimos que estejas a consolar e abençoar a todos os familiares que pranteiam, todos os amigos que estão sentindo falta desta pessoa. Pedimos, Senhor, que estejas a consolá-los com a Tua paz, o Teu amor, com a certeza da ressurreição que temos, com a certeza da ressurreição de Cristo.
Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra pôde ser conhecida por esta Tua filha, e assim pedimos que esta palavra também seja conhecida por todos que estão passando pelo momento de luto e de tristeza, não só por ela, mas por todos aqueles entes queridos que perderam ao longo dos dias, ao longo da sua vida, pois só a Tua palavra pode nos consolar, só a Tua palavra pode nos dar esperança e alegria. Por isso, Senhor, que estejamos firmados e confirmados na Tua palavra. Querido Deus, tudo mais que pesa em nossos corações, tanto pedidos como agradecimentos, nós queremos colocar na oração que Teu Filho Jesus nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Congregação pode sentar. Convidamos a participar da ceia do Senhor todos os membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, devidamente instruídos na sua doutrina, preparados para participarem desse sacramento, onde recebemos juntamente com o pão e o vinho o corpo e o sangue de Cristo. Para aqueles que não são membros e gostariam de participar da ceia, pedimos que conversem com o pastor num outro momento, para então conversarmos sobre a participação da ceia. Informamos que nós estamos tendo um momento de instrução de adultos, preparando para este momento da Santa Ceia. Caso alguém queira adentrar a esta turma, também pode vir. Nós estaremos anunciando os horários no momento dos avisos. Primeiro banco, temos álcool em gel para quem quiser higienizar as suas mãos. Vinde, pois tudo está preparado. Senhor.
Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Refúgio e fortaleza, Deus sempre é. Existe uma cidade, o Deus de Jacó, jamais será abalada, jamais sucumbirá, e detém salvação. Deus conosco está, assim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, assim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus amoroso és. Meu Jesus amoroso és. Minha alma já limpaste, o Espírito guiaste. Meu Jesus amoroso és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, tu nos santificas, em nós sempre habitas. Santo Espírito Consolador.
Convido todos a se colocarem em pé. Vamos falar com o Senhor em oração. Querido e grandioso Deus, queremos te agradecer pelo fortalecimento que tu nos deste neste momento de culto. Obrigado, Senhor, pelo perdão. Esteja, Senhor, nos motivando a testemunharmos a tua palavra a todos que estiverem ao nosso redor. O apóstolo Paulo escreveu: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Queremos, Senhor, motivados pela tua graça, o teu amor, proclamar a tua palavra, testemunhar a morte de Cristo até o retorno dele. E isto porque nós somos amados por ti, e por sermos amados por ti, nós podemos amar o nosso próximo. Por isso, Senhor, aumente o amor em nossa vida, para amarmos a ti, ó Deus verdadeiro, acima de todas as coisas, e amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos, mostrando o teu caminho para que tu os guie até a salvação eterna. Querido Deus, tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podeis sentar. Novamente chamamos todos bem-vindos à casa de Deus, tanto congregados como visitantes, tanto nos alegram com a sua presença. Lembramos, ao fundo, nós temos o livro para registro da Santa Ceia. Aqueles que participaram da ceia, pedimos que coloquem o seu nome. Também aos membros que não receberam ainda o seu envelope de oferta, ao fundo nós temos também os envelopes. Pedimos que conversem com alguém da diretoria, que estará ali disponível para entregar àqueles que ainda não retiraram seus envelopes. Os nossos avisos seguem conforme a nossa programação. Nesta terça e na quinta nós teremos instrução de adultos às 19 horas, conforme eu citei no aviso da ceia. Se mais alguém quiser adentrar a esta turma, pode vir, não tem problema, que perdeu algumas aulas, depois nós conversamos para atualizá-los. Na sexta-feira, os nossos já tradicionais momentos de devoção, 7h10 na Superagro, 7h40 na Bioserviços, 10 horas na Itália do Box. Sábado, 19 horas, o nosso próximo culto. Após o culto, nós teremos reunião de pais e confirmandos. E domingo, 16 horas, reunião de jovens. Então, nós já estamos voltando às nossas atividades normais. Então, já retornamos ali com essa reunião de pais e confirmandos para falarmos sobre a instrução de confirmandos que volta em março. Também queremos conversar com os professores de escola bíblica para retornar às aulas da escolinha em março também. E os estudos bíblicos também vão retornar na segunda semana de março. Então nós vamos estar entrando em contato para marcarmos os estudos nos grupos que fazem nas casas durante a semana, para na próxima semana o informativo já estar pronto com todos os locais dos estudos bíblicos. E agora nós temos algumas programações especiais neste mês de março. O mês de março está bem cheio. Então nós teremos uma palestra no dia 6 de março, uma quarta-feira, às 19 horas. O tema da palestra: Sinais dos Tempos do Fim, uma reflexão sobre os dias atuais. Então esse tema foi definido na reunião de diretoria, então nós conversamos sobre isso, foi proposto este tema, então nós vamos refletir sobre este tema. Então nós vamos estar divulgando este convite no nosso grupo, então podem repassar para quem vocês acharem que também seria interessante ter esta oportunidade. Então é uma oportunidade que a nossa congregação está colocando para, vamos dizer assim, dar o reinício nos nossos estudos bíblicos. A próxima, nosso aniversário da congregação está se aproximando, dia 17 de março, então no terceiro final de semana de março, às 9 horas, o pregador será o pastor Raí Kramer Soares,
pastor de Campo Verde. Após o culto, nós teremos o nosso tradicional almoço, né? As servas, os leigos, os jovens então estarão organizando isso. Cardápio também já o tradicional costelão, acompanhado de mandioca, arroz, salada, refrigerante e suco. Valor de R$50 o adulto, crianças de 8 a 12 anos pagam R$25. A partir de março nós estaremos colocando no grupo da comunidade aquela nossa listinha, mas se alguém já quiser saber que já sabe que vai estar presente, pode nos mandar no particular, que quando soltarmos a listinha, nós já colocamos ali todos aqueles que confirmarem a sua presença. E, eventualmente, quem quiser fazer alguma doação, pode conversar com a nossa presidente, a Janete. E também, em março, nós temos ali o final de semana da Páscoa, e como nós retornamos ano passado com a ceia pascal, também queremos fazer novamente no dia 28 de março, às 19 horas. O local ainda estamos a confirmar um local, então, mas já para colocar na agenda, na nossa agenda, nós teremos a ceia pascal no dia 28 de março. São esses os avisos da congregação. Final de semana estivemos reunidos em congresso de jovens até terça, e nós fomos eleitos, a nossa congregação, a nossa juventude, fomos eleitos diretoria distrital dos jovens. E aí está a formação da nossa diretoria. Já havia colocado no grupo, mas agora com as fotinhos para ficar mais bonitinho. O presidente é o Anthony, vice-presidente o Rayan, secretário o Hendrick, vice-secretária a Eduarda, tesoureira a Júlia, vice-tesoureiro o Felipe e conselheiro pastor Júlio. Então esta é a nossa diretoria. Se nós temos a diretoria distrital, é sinal que o próximo congresso será aqui. Então, no carnaval do ano que vem, então nós teremos um congresso para organizar aqui em Primavera do Leste, e aí então nós contamos com o apoio de toda a congregação. Então, no decorrer do ano, nós vamos estar, principalmente os jovens, vão estar entrando em contato aí, pedindo tanto auxílio material, financeiro, como também auxílio no trabalho aí. Então, não se espantem se os jovens chegarem para pedir ajuda para vocês, tá? Então, nós sabemos que a comunidade sempre respondeu isso, com os jovens e com as servas nos nossos congressos, mas já dizendo que este é um ano de trabalho para organizar este congresso no carnaval do ano que vem, que também vai ser em março. Então, vejam só, como março desse ano está cheio, e março do ano que vem também vai começar também com o congresso de jovens. Então, esses são os nossos avisos. Presidente, alguma coisa? Não? Desejamos que Deus vos leve, vos traga de volta. Convido todos a concluirmos este culto cantando o hino Caminhando Alegres, que é um hino que nos faz ter confiança no guiar do Senhor em nossa vida. Por isso podemos realmente caminhar alegres aqui neste mundo, mesmo que em alguns momentos sejam caminhos pedregosos, difíceis, mas alegres no Senhor. Sabemos que nós vamos estar no céu ao lado de todos aqueles que confiam em Cristo como seu Salvador. Que todos tenham um abençoado domingo. Tristezas, tudo passa.
glória te cantamos.